Senhor Jesus pelos irmãos. Amados, eu abri a Bíblia aqui, hoje de manhã, não foi caçando versículo não. Caiu num versículo aqui em Tessalonicenses, e eu quero deixar para nossa meditação. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 1 ao 11, que diz assim: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que quando disseres a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida e de modo nenhum escapará. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filho do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira. Deus não destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiamos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Amado, eu assisto muitos pregadores aqui, às vezes, nem mesmo sabendo que eu não vou receber nada, não vou ser edificado pelaquela palavra, eu assisto. Para mim poder ver até onde está indo o povo que se dizem cristão. E ali eu vou tirando experiência, vou aprendendo cada dia mais dentro da palavra e tendo experiência para poder vigiar cada dia mais com esse povo, muitos desse povo que se dizem cristão. Que o Senhor tem a sua igreja na terra, a sua igreja verdadeira. E observa aqui o ensinamento para a igreja verdadeira do Senhor, como nós devemos comportar diante dos acontecimentos que está acontecendo nos dias de hoje. Os sinais da Bíblia que está acontecendo nesses dias de hoje. E eu vejo aí na internet homens que até pregam a verdade, pregando dias melhores, vida melhor, você vai vencer, você vai ser isso. Sim, nós somos vencedores em Cristo, não da forma qual eles pensam, de riqueza, de paz, não. Ainda mais nos dias de hoje que está aproximando a vinda de Jesus. Vamos para a palavra. Observe como a palavra nos ensina aqui. Para vocês verem. E eu vou aqui, em cima da palavra, eu vou explicar para vocês. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Aqui, em Tessalonicenses, o homem de Deus estava exortando o escritor que não precisava de escrever acerca do fim dos tempos, das estações.
Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, do tempo das estações, ó, não necessitais de que vos escreva. Porque o próprio homem, ele ia ter esse discernimento. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então, todo homem na terra sabe que o Senhor Jesus veio na terra, morreu, ressuscitou e vai voltar como um ladrão à noite. Por que nós devemos estar sempre em oração, vigilante, na esperança, na fé? Porque o Senhor virá como um ladrão. E mais embaixo, vocês, eu não vou explanar versículo por versículo para vocês entenderem. Ao 3. Pois que quando disserem a paz, a segurança, então lhe sobrevirá repentinamente destruição. Eu vou parar aqui, não vou ler o versículo todo não. Olha só para vocês verem, o que está acontecendo hoje? O que os governantes querem trazer? Paz. O que eles estão querendo fazer? Acordo de paz. O que a Bíblia está dizendo aqui? Olha o que a Bíblia está dizendo. Pois que quando disseres a paz, segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Observa que, gente, está perto de acontecer uma catástrofe tão grande na terra, uma destruição tão grande, que vocês vai ver embaixo o que o Senhor aqui está falando, que vai ser o sentimento do povo. Ó, destruição. Como as dores de parto, o pessoal vai sentir como uma mulher grávida dando à luz, de parto normal. Ó, destruição. Ó, os irmãos, nós vocês, porque todos... É aqui, ó, destruição. Como as dores de parto, aquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. Então... está perto de vir uma repentina destruição na terra, como as dores de parto. Como uma mulher dando à luz em parto normal. Dores de parto. E não escapará. Que a Bíblia diz aqui? A Bíblia está dizendo que ninguém escapará. Quem não estiver na presença de Deus, mas embaixo vocês vão ver. Deixa para me explanar o versículo. Ó, vou ler todo o texto para os irmãos verem. Pois que quando disseres a paz e segurança, como estão dizendo aí, ó, vai fazer acordo de paz e tudo. Como as dores de parto, a paz e segurança, como as dores de parto, aquela que está grávida e de modo nenhum escapará. Então, quando dizer a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Ó, pois quando disseres a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Vai vir repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. De modo nenhum, esse povo escaparão. Essa é a palavra de Deus. Então, para nós que buscamos a Deus e temos pelo Espírito Santo a esperança da salvação, vem o refrigério e a confiança. Olha o que está embaixo aqui no quadro. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. O que significa? Nós cristãos sabemos que todos esses acontecimentos mundial e essa busca de um acordo de paz, isso é bíblico, mas isso, quando houver esse tipo de coisa, está chegando repentina destruição, que o povo da terra vai sentir como dores de parto e ninguém escapará. Então nós sabemos muito bem que está perto de chegar uma repentina destruição, e que o povo vai sentir uma dor como dor de parto e ninguém escapará, ninguém. Mas a igreja do Senhor, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda,
como um ladrão. Porque nós já estamos esperando esse dia e nos preparando espiritualmente para esse dia, porque a palavra nos ensina que não vai ser nada do que os presidentes que estão buscando que vai acontecer. Não. Vai vir repentina destruição. Então nós, irmãos, não estáis em trevas, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda. Então, surpreendam como ladrão. Então, o crente, ele já sabe, já está preparado, porque já sabe que isso vai acontecer. Enquanto estão buscando acordo de paz, buscando isso, e pastor pregando que você vai ter vitória, que vai ser isso, que vai vir um dia novo, vai ter um renovo, nós estamos esperando isso que está aqui. É o que está perto de acontecer, repentina destruição. E nós estamos ali cessados no Senhor, porque o Senhor vai estar conosco em todos os momentos, e nós vamos vencer essas batalhas em Cristo, ultrapassando da morte para a vida. Porque na verdade nós vivemos em morte. Mas quando nós sair dessa terra para a vida, verdadeira vida eterna, aí vai ser gozo e paz. Mas aqui na terra, não é nada disso que esses pastores pregam, que eles ensinam nas igrejas. Totalmente ao contrário. Vamos para o 5. Porque todos vós sois filhos da luz. Porque todos vós são filhos da luz. E filho do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Porque a igreja do Senhor, o Senhor está falando toda a igreja, os que andam na verdade e obedecem à palavra e não foge da verdade e nem se alia ao engano. Está falando dos verdadeiros cristãos, não da igreja ao todo que carrega a Bíblia, não. Muitos serão chamados e poucos o quê? Escolhidos. Então você vê um templo lotado, são os muitos chamados. E no meio daqueles muitos chamados, Deus escolhe os seus pouquíssimos escolhidos. Tá entendendo? E muitas das vezes a pessoa não tem um conhecimento bíblico, um ensinamento da palavra como convém ser ensinado, ela acredita que todo aquele povo que está carregando a Bíblia ali vai para o céu. Não. Aquele ali é os muitos chamados. E dentro daqueles muitos chamados, o Senhor vai ter uma ovelhinha aqui, uma outra ovelhinha ali, uma outra ovelhinha lá. São muitos chamados, mas pouquíssimos escolhidos. Entende? Por que Deus diz? Porque quando a palavra que é pouco, muitos chamados e poucos escolhidos. Porque Deus não é como o homem que vê o exterior, vê um terno, uma gravata, um cinto bonitão, um sapatão bonito, um carrão do ano, e aí eles fazem até um curso para falar bonito. Aquela palavrinha suave, mansa, chega como assim, como eles querem apresentar como se fosse o santo dos santos. Chega na sua casa com aquela palavrinha mansa, chega perto de você te abraçando, beijando na tua face. Acorda que ela vai te enrolar a qualquer hora e vai te estrangular. A serpente está ali dentro. E Deus e Jesus não. Ele vê o interior. Ele vê o quebrantamento de alma. Ele vê a bondade do coração. Ele vê por dentro. Então por isso que vai ser pouquíssimos escolhidos. Aquela multidão que é chamada, não vai ser todo salvo, não. No meio daquela multidão, o Senhor vai tirar os seus pouquinhos. Vai tirar um aqui, outro ali. Pouquinhos escolhidos no meio da multidão. Essa é a palavra. Esse é o ensinamento verdadeiro. Faça você, se você almeja a salvação, se você quer ser salvo, faça um dos pouquinhos escolhidos. E de que forma, Jurandir? Eu vou ser um dos pouquinhos escolhidos. Renunciando às coisas más dessa terra, fazendo bem ao seu próximo, amando a sua esposa, esposo, o marido, vice-versa, com amor em verdade, não fazendo mal, não entregando o seu esposo para a morte, ou o esposo entregando a esposa para a morte, ou o filho entregando a mãe, ou a mãe entregando o filho. O verdadeiro cristão, ele é perseguido, ele é chicoteado, ele é difamado, ele é zombado, mas ele não faz nada dessas coisas. Ele não trai, ele não zomba, ele não persegue, ele sofre as
as perseguições e as pauladas, mas ele não trai. Ele é traído, mas ele não trai. Agora, o injusto, ele trai e é traído. A Bíblia diz que o injusto trai e é traído. Até vou trazer uma mensagem acerca exatamente desse versículo, onde a Bíblia fala que o injusto trai e é traído. Essa é a diferença do justo para o injusto. Ele só é traído, mas ele não trai. E o Deus Todo-Poderoso, que habita nas alturas e vê todas as coisas, ele separa as suas ovelhas porque ele conhece por dentro. Por isso que ele fala que muitos serão chamados e pouquíssimos escolhidos. Porque o Senhor escolhe, ele sabe quem é, ele sabe quem não é. Ou você acha que Jesus, quando ele escolheu os 12, ele não sabia que Judas era o traidor? Ele sabia que Judas era o traidor, mas ele precisava cumprir aquilo a qual ele veio cumprir. E ele precisava deixar Judas entre os 12 para que se cumprisse a Escritura e para que o homem vinha entender que no meio dos evangélicos tinha o traidor, tem o traidor, vários traidores. Então, a verdadeira igreja que busca conhecimento bíblico, lê a Bíblia, ele nunca vai ficar enganado. Porque o Espírito Santo de Deus que há em ti e que há em mim nos dará sabedoria e nos levará dentro do conhecimento bíblico para que nós venhamos a cautelar nos dias de hoje com os falsos cristãos. Então você tem que entender que Jesus não baniu Judas do seu ministério. Judas foi até ele mesmo se enforcar. Só que o Judas de hoje, ele não se enforca como o Judas do passado. O Judas de hoje, você tem que tomar cautela com ele, vigiar com ele. Muitos até então se enforcam, alguns. Mas você tem que tomar cuidado. Porque multiplicou-se os Judas por causa da vinda do Filho do Homem, multiplicou-se os Judas. Então você tem que se acautelar, afastar. Você tem que fazer como Deus. Você tem que entender que você é um escolhido como Sansão foi escolhido. Sansão era nazireu de Deus. Era um homem separado para Deus. Deus enviou Sansão para uma obra e deu toda a força para Sansão, para que Sansão cumprisse com aquilo que o qual foi designado. Mas, porém, Sansão deixou-se levar pelos desejos da carne e as oferendas do adversário. E a mesma coisa acontece com nós hoje. Isso aconteceu comigo quando eu estava separado, quando eu conhecia Silvana. O inimigo tentou me derrubar por outro lado. Eu vigiei, não caí. O inimigo, ele arruma laços para minha esposa na rua, para mim. Você pensa que nós não temos lutas espirituais todos os dias? Temos. Porque a batalha continua, a guerra espiritual continua. Assim como Sansão, Deus preparou uma esposa para ele, mas ele se embriagou na beleza de uma mulher adúltera comprada dos filisteus, e ali foi o fim de Sansão. Mas Sansão não veio para aquela finalidade. Sansão veio para guerrear para o povo e vencer, porque Deus dotou ele de força para que ele vencesse os filisteus para o povo, para o seu povo. Mas Sansão, ele esqueceu que era um homem separado para Deus, um nazireu de Deus, e se embriagou na beleza de uma mulher comprada, e ali aquela mulher destruiu Sansão. Então nós temos que colocar como nós somos chamados como Sansão, mas vigiar para não cair no laço em que Sansão caiu. A igreja do Senhor tem que vigiar para não cair no laço a qual Sansão caiu. Então Deus mostra o chamado e Deus mostra a fraqueza do homem a qual foi chamado. E no passado, no Velho Testamento, o povo não tinha isso que nós temos hoje. E nós temos hoje Deus mostrando os homens que caíram, pecaram e se deram mal, para que nós venhamos se espelhar nisso e desviar do mal. Mas em vez do povo, que se chama, entre aspas, povo de Deus, se espelhar aonde que o povo caiu, os homens de Deus caíram,
pecaram e se desviar dele, não, eles vai pelo mesmo caminho e comete os mesmos delitos. Então nós temos que o quê? Vigiar, para que nós não venhamos cair no laço e nas armadilhas de Satanás. Voltamos para o versículo aqui. Então, eu vou ler aqui de novo o 3 e vou pular para o 4. Pois que quando disser a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escapará. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Já leu. Porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Então,